Para criar um cronograma na sua conta do VG Obra, a gente vai acessar a obra em que a gente vai trabalhar e logo na sequência vamos acessar a opção de cronograma no nosso menu aqui do lado esquerdo. Você vai clicar no botão de mais aqui na tela para a gente poder abrir o cronograma. Então vou clicar no botão, a gente vai dar um título e escolher a data prevista para início e término da obra. A gente vai salvar. E agora a gente vai clicar no ícone do lápis para poder montar o cronograma efetivamente. A ideia é que a gente gere um gráfico no estilo Gantt quando a gente finalizar o nosso cronograma aqui no VG Obra. Então o lado esquerdo da tela a gente vai usar para fazer o cadastro das informações e o lado direito da tela vai ser a exibição gráfica de tudo isso que a gente está cadastrando. Então vamos lá. Para montar o cronograma é super simples. O primeiro passo é só você clicar na primeira linha do cronograma para começar a digitar o conteúdo. O ideal é que a gente siga no cronograma a mesma estrutura que a gente criou no nosso orçamento, né? Então a gente vai manter lá a dinâmica de fase, subfase e as atividades de cada subfase dessa obra. Então eu vou começar com os mesmos serviços preliminares. Vou clicar na linha de baixo para digitar o nome da primeira subfase, que vai ser os projetos. E agora eu vou colocar as atividades. Então, imagina lá. Uma vez que a gente cadastrou todas as atividades dessa primeira subfase, a gente vai agora realmente montar essa estrutura. Para começar, você vai selecionar a primeira subfase e vai clicar aqui nessa seta que está apontando para a esquerda, transformar em filho. Quando a gente faz isso, repara que a subfase foi um pouquinho para a direita aqui e a gente tem agora esse botãozinho de menos, tá vendo? Aí eu consigo esconder a subfase. E agora a gente vai transformar essas atividades, né? A gente vai colocar as atividades dentro da fase serviços preliminares e dentro da subfase projetos. Então, para fazer isso, a gente vai clicar agora 2 vezes nessa setinha transformar em filho. Então, selecionei o projeto arquitetônico, cliquei uma, cliquei 2. Tá vendo que ele entrou dentro dos serviços preliminares e na subfase projetos. Eu vou fazer a mesma coisa com os projetos complementares, 1, 2 e compatibilização 1, 2. Por quê? Dessa maneira, eu consigo visualizar um cronograma mais macro, só com as fases, consigo mostrar as subfases e consigo detalhar as atividades. Agora que a gente já tem essa estrutura montada, a gente vai indicar a relação de dependência entre essas atividades. Imagina que eu vou começar fazendo um projeto arquitetônico e só quando eu finalizar o projeto arquitetônico eu vou fazer os projetos complementares. Os projetos complementares estão na linha 5 do meu cronograma. E o projeto arquitetônico está na linha 4. Então eu vou marcar que os projetos complementares, eles dependem, aqui na coluna dependência, da atividade que está na linha 4. Da mesma maneira, eu só vou fazer a compatibilização depois que eu finalizar os projetos complementares. Tá? E aí agora é só brincar com a duração dessas atividades. Então, começa no dia 3, imagino que eu tenho até o dia 14 para fazer o projeto ARC, e aí depois eu tenho mais até o dia 21 para os complementares, e mais 10 dias aí também para fazer a compatibilização. Ou então você poderia trabalhar só com essa coluna aqui, duração. Essa duração é em dias úteis, ele não considera finais de semana. Tá? Você repara também que quando eu marco que uma atividade tem dependência com a outra, o caso aqui dos projetos complementares, ele vai começar sempre um dia após a conclusão da atividade predecessora. Nesse caso, o projeto ARC finalizaria no dia 14, que é uma sexta-feira. Então a gente só vai fazer projetos complementares na segunda. Tá? A partir do momento que você colocou, montou essa estrutura de fase, subfase, atividade, indicou a relação de dependência e as durações, aqui do lado direito o nosso cronograma vai ganhando vida. Então aqui em cima você consegue ver os dias do mês, o mês no ano. Quanto maior for o retângulo, maior a duração dessa atividade. Aqui a gente tem a linha pontilhada vermelha representando o dia de hoje. Hoje é dia 26 de janeiro. Então você consegue visualizar
né, que nessa obra a gente está na etapa de serviços preliminares, na subfase projetos, executando a atividade de compatibilização. Então agora você consegue replicar esse modelo, você pode criar novas fases, novas subfases, tá? Então eu vou criar aqui rapidinho uma nova subfase, né? E aí tá tudo bonitinho dentro dos serviços preliminares. Para fazer novas fases é só seguir essa dinâmica, tá? Então imagina aqui que a gente começou as taxas na prefeitura de projetos, não tem problema. Finalizou de trabalhar no cronograma, pessoal, sempre salvar. Se esse é o seu primeiro contato com o cronograma, você está cadastrando o cronograma planejado dessa obra, depois que você finalizou e salvou, clica aqui no ícone cronograma novamente. Vou até abrir o menu aqui, você pode clicar aqui na opção cronograma também. E você vai fazer o seguinte, você vai clicar nesse ícone do olho, para que esse cronograma apareça no relatório, né, na página de início, com o relatório com as principais informações da sua obra. E vai clicar nesse ícone do finalizado, porque a partir de hoje, conforme os dias vão se passando, o cronograma vai avançando de forma automática para mostrar para você qual deveria ser o progresso da sua obra, caso você estivesse seguindo o seu cronograma base na risca, tá? Então vou finalizar. E agora, pessoal, eu vou voltar para o cronograma para mostrar outras funcionalidades para vocês. Agora, imagina que a gente vai fazer o acompanhamento dessa obra. Então a gente pode usar essa coluna, que a gente chama de percentual, que você vai indicar quantos por cento de cada uma das atividades dessa obra você já executou. Então, nesse caso, o projeto ARC, eu estou vendo aqui, já era para eu ter concluído. Imagina que eu estou seguindo esse projeto aqui à risca, eu vou colocar 100%. Os complementares também já foram 100% concluídos. E a gente está na compatibilização, vou estimar aqui uns 20%. Tá? Então, eu imagino aqui, que dessa fase de projetos, a gente já está falando aí mais ou menos de uns 70%. Tá? Olha que bacana, conforme a gente coloca o percentual, aqui na parte gráfica, o sistema vai colorindo, tá vendo? Ó, essa barra está 100% colorida, essa aqui está 20%. A gente tem também uma legenda de cores aqui no Veja Obra. Então, o verde indica a atividade que está em andamento no momento e o amarelo é a atividade que está aguardando para poder ser iniciada, porque ela depende de uma antecessora. A partir do momento que você vai colocando o percentual de conclusão das atividades, a gente consegue brincar também com essas cores. Então, eu posso clicar aqui nessa bolinha verde do projeto arquitetônico que já foi 100% concluído e eu vou deixar na cor azul. Por quê? Porque é a cor do concluído. E aí reparou que o projetos complementares passou para a cor verde. Eu vou deixar agora os complementares em azul e repara que automaticamente a compatibilização vai ficar verde. Por quê? Porque ela é a atividade que está ativa no momento. Então vou colocar aqui, tá vendo? Ó, compatibilização na cor verde. Então vocês conseguem usar também o Veja Obra para criar essa legenda de cores e transformar o cronograma em algo ainda mais visual.